Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, hoje nós vamos falar sobre o tema Amai os vossos inimigos. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos cantar uma música e fazermos a prece. Amor é Deus que nos conduz, nos ampara, nos protege, nos induz. Jesus ensina-nos a amar, a viver e perdoar, ilumina o meu viver. Que o teu alvorecer seja o nosso viver, que teus olhos sejam os nossos faróis, que a tua voz seja o nosso cantar, que tua presença seja o nosso caminhar. Amar, 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 servir, servir, servir a ti, Jesus. Que o teu alvorecer seja o nosso viver, que teus olhos sejam os nossos faróis, que a tua voz seja o nosso falar, que tua presença seja o nosso caminhar. Amar, 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 servir, servir, servir a ti, Jesus. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em Teu nome para mais este momento de estudo. Possamos, Senhor Jesus, elevando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscando encontrar sintonias mais elevadas que nos permitam o encontro com as mentes e com os corações dos trabalhadores incansáveis do bem, que regem os trabalhos da Casa Bendita de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, nos auxiliar neste momento, despertando os nossos corações e o nosso pensamento para o Teu Evangelho, para a Boa Nova, a fim de que possamos nos fazermos espíritos melhores, pessoas melhores, na esteira do progresso na qual caminhamos,
ainda cheios de imperfeições, de impurezas, mas já despertos para o teu amor, para a tua boa nova, fazendo o esforço que somos capazes de fazer para seguir os teus passos, Senhor Jesus. Pedimos por todos aqueles em dores diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem encarnados e desencarnados. Por todos aqueles que ainda nutrem ódio, rancor, inveja, sentimentos de vingança, de tristeza, de desespero, de angústia em seus corações, para que possam sentir-se aliviados pelo teu evangelho, pelo teu amor, pelo concurso fraternal que os espíritos superiores carreiam em teu nome a todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que se consideram inimigos de alguém, para que possam encontrar o perdão e com o perdão possam libertar-se das correntes que os prendem à inferioridade, ao sofrimento, à amargura, e possam criar laços de fraternidade sincera, de solidariedade, a fim de que encontrem em algum momento o amor. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, por todas as oportunidades na vida de trabalho e de crescimento. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo Amai os vossos inimigos, fazendo então um estudo sobre esta passagem no Evangelho, em que Jesus nos exorta o amor aos inimigos. Então nós vamos encontrar aqui Jesus fazendo a exortação do amai os vossos inimigos, mostrando a própria questão da justiça divina, que independente de sermos bons ou maus, faz o sol brilhar para todo mundo de igual maneira, a chuva de igual maneira, ou seja, distribui os seus dons, os seus recursos para todos de igual maneira. E neste pensamento, considerando as nossas próprias condições de inferioridade, de imperfeição, de orgulho, de egoísmo, nós não conseguirmos ainda amarmos a todos, amigos ou inimigos, de igual maneira, de distribuirmos os nossos recursos interiores, o amor que nós possamos possuir, indiferentemente de quem quer que seja. E aí ele ainda faz algumas referências falando que os publicanos fazem o mesmo. Os publicanos eram os cobradores de impostos à época de Jesus. Inclusive Mateus, Levi, Mateus, discípulo e apóstolo de Jesus, era um cobrador de impostos. E os judeus não viam com bons olhos cobradores de impostos, judeus cobrando impostos do próprio povo judeu para o Império Romano. Mas Jesus mostrando que os publicanos amavam os seus amigos, faziam bem aos seus amigos, e se a coisa terminar aí, qual é a recompensa de fazer o bem ou de amar aqueles que já nos amam? Isso é fácil. Da mesma forma, ele faz referência à questão dos pagãos que acreditavam em diversos deuses, mas também, obviamente, eram capazes de amar aqueles que os amavam e de fazer o bem para aqueles que fizessem o bem. Então, nesse sentido, que diferença tinha? Qual era a grande vantagem de proclamar a crença em um Deus único,
como o povo judeu fazia, se nesse sentido não eram diferentes dos pagãos? E por isso, então, Jesus mostra a questão da justiça e da bondade divinas em fazer com que o sol, a chuva e todos os seus recursos estejam para todos de maneira indistinta. E aí já cria aquele alerta na mente de todos aqueles que estavam vindo e na nossa hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, vindo nos mostrar como deve ser este amor aos nossos inimigos, porque nós já imaginamos que é, obviamente, algo diferente. Nós não vamos conseguir amar da mesma maneira ou, de repente, mostrar afeto por alguém que se declare nosso inimigo da mesma maneira que nós fazemos por um ente querido. Mas sempre, nas palavras de Jesus, há uma profundidade muito maior que a gente precisa buscar e que a doutrina espírita nos auxilia nesse sentido, através da sua codificação, para que a gente possa compreender um pouco melhor o que Jesus queria dizer com isso. O que significa, de fato, amar. E, na continuidade, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar aí também, no Evangelho de Lucas, versículos 32 a 36, Jesus falando: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Então, olha só, Jesus mostrando aí a proporcionalidade das coisas. Ou seja, isso é fácil, né? Que mérito a gente vai ter fazendo alguma coisa que é fácil fazer, que todo mundo faz, que até as pessoas de má vida fazem? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, Jesus mostrando aí para nós que há algo além disso, além daquilo que é fácil, que todo mundo já faz, até as pessoas de má vida. Mostrando que nós, na nossa imperfeição, devemos buscar aquilo que vai nos trazer uma recompensa, vai nos trazer mérito. Não por barganha, obviamente, para que nós nos façamos dignos de sermos chamados ou reconhecidos como filhos do Altíssimo, como filhos de Deus. Ou seja, de pessoas que cumprem a lei divina na sua máxima extensão, já que a máxima extensão da lei divina é o amor a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e ao próximo como a nós mesmos. E aí, nesse quesito, ao próximo como a nós mesmos, não faz distinção de quem é o nosso próximo. Conhecido, desconhecido, ente querido ou desafeto. Se nós não dermos conta, então, de buscarmos isso, nós não podemos nos considerarmos dignos da herança divina, ou seja, do reino dos céus, em nossos corações, de nos aperfeiçoarmos, de nos tornarmos espíritos melhores. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, olha só que interessante,
falando que o amor do próximo constitui o princípio da caridade. E aí nós vamos buscar o Livro dos Espíritos para poder compreender o que é caridade conforme Jesus entendia. Porque se é Jesus nos dizendo para amar os nossos inimigos, e o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, nós vamos então conectar essas duas coisas para entender por que amar os inimigos é a mais sublime aplicação do amor ao próximo, que é o princípio da caridade. Ou seja, uma virtude que representa uma vitória alcançada, ou seja, uma conquista. E conquista requer esforço, trabalho constante de burilamento interior, para que nós possamos, então, termos este mérito. Uma vez conquistado, não pode nos ser tirado, é uma conquista do espírito. É um avanço no progresso, através, né, do nosso esforço, o que a evolução nos permite fazer, de caminhar, de trabalhar, de nos esforçarmos e então termos uma conquista, nem que seja por muitas repetições, como temos feito ao longo das nossas reencarnações. Mas então é uma vitória que nós vamos ter alcançado contra o egoísmo e o orgulho. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que estes dois, egoísmo e orgulho, são as maiores chagas da humanidade. Através deles, todos os outros defeitos que nós possamos considerar em nós mesmos, porque não adianta ficar olhando para o outro, nós temos, né, uma gama de defeitos em nós mesmos e cumpre que nós trabalhemos esses defeitos em nós, mas todos eles têm sede, têm origem no egoísmo e no orgulho. Então, nós vamos buscar o Livro dos Espíritos para entender o que é caridade conforme Jesus entendia. Então, caridade e amor do próximo. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esta pergunta aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Então, a resposta é clara. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Vamos abrir isso aí um pouco mais. Benevolência para com todos, ou seja, praticar o bem, fazer o bem para com todos. Então não há distinção se é um ente querido, se não é, se é da família, se não é, se é um amigo, se é um inimigo, todos. E a benevolência também pressupõe a nossa proatividade. Conseguir fazer o bem quando alguém nos pede ajuda é ótimo, muito bom mesmo. Agora, ser proativos e irmos buscar as misérias alheias, sempre que nos é possível, é uma conquista também. Porque significa um movimento de nós sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. Independente deste outro estar ali nos pedindo ajuda ou não. E é o exemplo que Jesus nos deixou no Evangelho. Nós vamos encontrar pessoas indo ao encontro de Jesus, pedindo socorro, pedindo alívio para suas dores, e Jesus atendendo prontamente, mas vamos encontrar Jesus também o tempo inteiro indo voluntariamente ao encontro da multidão, sem ter sido requisitado para isso. Porque lhe cabia o papel de ir em direção ao próximo, das dores alheias. Então, a benevolência pressupõe esta capacidade das duas coisas, de conseguirmos praticar o bem quando somos requisitados e de, voluntariamente, sempre que nos é possível, irmos ao encontro das dores alheias a fim de amenizá-las com os recursos que nós dispusermos. E aí, então, vamos para a indulgência, para as imperfeições dos outros.
A indulgência pressupõe nós compreendermos que o outro, que o próximo, é um filho de Deus como eu. É um espírito em evolução como eu. É um espírito repleto de qualidades e de defeitos como eu. Logo, se ele falha, eu preciso compreender que em situação semelhante, eu também poderia ter falhado ou falhado até de maneira pior. Ou que já falhei desta forma anteriormente, ou que ainda posso falhar dessa maneira no futuro, enquanto não tiver as conquistas que me permitam superar determinadas dificuldades. De qualquer forma, se eu já tiver superado esse tipo de dificuldade, significa que eu precisei fazer um trabalho, um esforço para isso, ou seja, conquistei. Não veio de graça porque eu sou muito bom, ou porque Deus, né, tocou o meu espírito e me fez acordar puro, acima do bem e do mal. Então, na condição de espíritos imperfeitos, encarnados num mundo de expiações e provas, estamos todos no mesmo patamar, com as mesmas possibilidades de acerto e de erro. E quando nós enxergamos isso, nós conseguimos olhar para o outro com uma visão mais fraterna e mais solidária, de entender que, na falha dele, eu preciso compreendê-la. Ainda que eu não concorde, não precise concordar, obviamente, mas eu tenho uma visão fraterna de que, na mesma situação, eu também gostaria de indulgência, gostaria de receber socorro, ajuda, esclarecimento. O que nos leva, então, à possibilidade de perdoar as ofensas que nos são feitas, conforme Jesus, na oração ao Pai Nosso, nos ensina a perdoar aqueles que nos devem, para que Deus também possa fazer o mesmo por nós. Então, nós vamos compreender aí que Jesus entendia caridade desta forma. E aí nós podemos voltar aqui, então, ao que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, que se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, ou seja, benevolência, indulgência, perdão, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Porque, então, amar aquele que se nos diz um inimigo significa eu ter esta benevolência, eu ter esta indulgência de compreender que ele é meu irmão, um espírito como eu, necessitado como eu, e ainda que, quem sabe, de repente, eu já esteja moralmente superior a este espírito, a este indivíduo, a questão de eu conseguir amá-lo, de ter a indulgência, significa exatamente eu já ter saído do orgulho e do egoísmo. Logo, não terei uma visão arrogante, petulante, orgulhosa de enxergá-lo como um inferior a mim e, portanto, dizer que eu o perdoo porque ele é inferior a mim. Que é uma visão orgulhosa. Às vezes a gente fala, né? Não, eu te perdoo. Eu já estou melhor do que você nisso, né? Você ainda é um espírito inferior. Então eu te perdoo. Isso ainda continua sendo orgulho. Perdoa nada. Está sendo como os fariseus, como Jesus disse lá no Evangelho. Isso não é perdão, é demonstração de arrogância. Mas quando de fato eu saio do orgulho e saio do egoísmo para compreender a dor íntima que este companheiro que se diz um inimigo está sofrendo, porque na verdade quem está sofrendo é ele, carregando estes sentimentos no coração dos quais já deveria ter se libertado, e pela indulgência eu compreendo a dor do outro, aí sim eu estou saindo do orgulho. E o perdão é inevitável, porque eu compreendo a dor dele. Eu sei
da inferioridade dele, porque eu já estive em situação semelhante em algum momento, e não porque eu me acho superior. Então vem a fraternidade, a compreensão do outro, de entendê-lo como um irmão que precisa de fato de ajuda, pois quem sofre é ele. E aí, numa nota a essa questão do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar este trecho falando que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Então, observe. Assim como o atributo de Deus, em O Livro dos Espíritos, falando, né, que um dos atributos de Deus é ser soberanamente justo e bom. Ou seja, é necessário as duas coisas. Então, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, aí já na figura do próximo, nós vamos encontrar todos, independente, amigos, inimigos, bons ou maus. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Como nós ainda não éramos capazes de compreender que uns aos outros como irmãos incluía os inimigos, Jesus precisou ser explícito ao dizer: amai os vossos inimigos. Mas bastava, se nós já tivéssemos suficiente condições morais para isso, dizer: amai-vos uns aos outros como irmãos. Jesus, já sabendo da nossa imperfeição, foi explícito para nos iluminar o caminho de entendimento, dizendo: amai os vossos inimigos. Pois que se nós não dermos conta disso e fizermos o bem só para aqueles que nos fazem o bem, nós não estamos sendo diferentes de quem quer que seja, incluindo as pessoas de má vida, como ele disse, que dão conta de fazer isso também. Um espírito amigo, em 1862, no Evangelho segundo o Espiritismo, ditou um trecho muito interessante. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória: a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, olha só, nós podemos incluir aí, obviamente, o amor aos nossos inimigos, porque constitui o perdão dentro deste amor, já que perdão faz parte da caridade. E caridade e amor estão juntas. Então, olha só, a paciência como recurso para nós compreendermos os nossos inimigos e então conseguirmos dedicar a eles o sentimento de amor que Jesus nos exorta. E dizendo que isto é muito mais meritório, porque é uma grande conquista, uma grande vitória, como já foi dito, conseguir esse tipo de coisa. E mostrando também que nós não temos inimigos, né, ou aqueles que nos fazem mal, de maneira gratuita, por acaso. Faz parte da lei de causa e efeito. Algo nós provocamos, nós fizemos para provocar isso. E, portanto, como lei de causa e efeito, esses indivíduos se tornam instrumentos da lei divina para o nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, é um recurso da lei divina. E, como recurso, é algo que nós precisamos tomar nota, prestarmos atenção,
para utilizarmos este recurso. Obviamente que isso não quer dizer que nós vamos sair por aí criando voluntariamente, fazendo inimizades. Muito pelo contrário. Nós precisamos fazer todos os esforços que nos competem para evitarmos esse tipo de coisa. Entretanto, onde há luta, há antagonismo. Sempre que nós estamos nos esforçando em função do nosso progresso, nós vamos encontrar aqueles que são contrários aos nossos esforços. E é aí, então, que entram todas estas virtudes, todas essas qualidades que vão nos auxiliar a lidar com estes indivíduos, com estes espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. No livro Pão Nosso, no capítulo 137, de nome Inimigos, o Espírito Emmanuel, comentando exatamente a frase "Amai os vossos inimigos", ele faz algumas considerações extremamente importantes que vão nos auxiliar esta compreensão sobre o que significa de fato o amor aos inimigos, ou como se deve dar, já que nós já entendemos que não vai ser possível nós sairmos por aí, caso nós tenhamos inimigos ou possamos nos encontrar com aqueles que não são nossos afetos, isso para poder dizer só no campo dos encarnados, distribuindo abraços, beijos, como nós faríamos de repente com aqueles que são os nossos afetos. Que dirá com aqueles que estão desencarnados e se consideram os nossos inimigos? Então, Emmanuel, como sempre, trazendo um esclarecimento de uma maneira magistral, nos fala a esse respeito para nós termos uma ideia mais clara e mais prática do que isso significa. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Então, vamos nos deter aqui um pouco. Primeiro, Emmanuel trazendo essa figura para nós da multidão. A mesma figura que nós vamos encontrar nos evangelhos. A multidão e Jesus, muitas vezes no meio da multidão, pregando para a multidão. Esta multidão que é extremamente heterogênea, daqueles que ora acreditam, ora não acreditam, ora buscam a fé, ora se dizem sem fé, ora desejam progredir, fazer esforços para poder se alinhar com a lei divina, ora se encontram desanimados, se sentindo desamparados, se sentindo fracos. Então, a multidão, essa característica da multidão na qual muitas vezes nós nos encontramos, reflete aí essa heterogeneidade de ideias, de pensamentos, de propósitos. Então, a multidão, em geral, não consegue traduzir o verbo amar, senão por aquilo que é exterior, por aquilo que a gente demonstra no sentido de exterioridades, e não no sentimento, de fato, interno, íntimo e puro. Às vezes, para poder demonstrar que a gente ama, que a gente gosta de alguém, a gente precisa de muitos recursos interiores, como ele fala aqui, ante os olhos vulgares, ou seja, os olhos comuns das pessoas, que ainda não conseguiram ver além da exterioridade. A gente precisa movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes externas, de ter que se expressar efusivamente para poder demonstrar carinho e afeto. E ele diz que quando, na verdade, sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial.
Porque o importante, de fato, é o verdadeiro, aquilo que está sendo trabalhado nos nossos corações, aquilo que nós sentimos de verdade. E é isso que, de fato, movimenta todo o nosso pensamento, todas as nossas palavras, todas as nossas atitudes, que não necessitam dessas exterioridades, né, de ter que demonstrar dessa maneira efusiva, quase ritualística, muitas vezes, que a gente movimenta para poder demonstrar que gosta. Obviamente, não falando, né, mal e não falando que a gente não deva demonstrar o nosso carinho e o nosso amor. Emmanuel está tão somente aqui demonstrando que para os olhos vulgares, para os olhos comuns, se uma pessoa não faz isso, a gente julga que esta pessoa não está amando, não está demonstrando carinho, não está demonstrando amor, quando, na verdade, aquilo pode estar de maneira enorme no coração daquela pessoa, sem que ela precise dar estas demonstrações que a gente esperaria, ou que a gente desejaria. São duas coisas diferentes. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, e aí nós já vimos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, falando para nós sobre a paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. Então, olha só, não é a gente sair atrás daqueles que se consideram nossos inimigos, né, para poder fazer essas demonstrações públicas de afeto, que ele falou logo, né, no slide anterior, né, para poder fazer essas demonstrações da falsidade, muitas vezes, né, de ter que abraçar, beijar, conversar mansinho, né, como se fôssemos muito amigos, muito carinhosos, e a pessoa é declaradamente um inimigo, e estamos nós lá com essas demonstrações exteriores de afeto falso. Não é nada disso, né? Mas é ter a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. E muitas vezes, só o que a gente pode fazer é ter paciência, aquela mesma recomendada no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos nos manter na disposição sincera, mantendo a paciência e, obviamente, a prece em favor destes indivíduos, pois que muitas vezes estão, inclusive, desencarnados. E aí nós não poderíamos, muitas vezes, fazer mais do que nutrir a prece, na disposição sincera de que essa prece possa atingir os corações daqueles que, de repente, nos perseguem, para que sejam iluminados pelo amor de Jesus, a compreenderem a situação na qual se encontram e a compreenderem também a nossa posição de espíritos imperfeitos, compartilhando aí as mesmas experiências e oportunidades através das reencarnações de nos melhorarmos e de nos redimirmos dos nossos erros. Continuando nessa mesma passagem de Emmanuel, desse mesmo comentário no capítulo Inimigos, o mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Porque, sendo imperfeitos como nós somos e, de repente, não tendo alcançado ainda as virtudes da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas, se alguém se declara nosso inimigo ou toma uma série de atitudes para nos prejudicar de alguma forma, e nós temos conhecimento disso,
na nossa inferioridade, as possibilidades são grandes de nós cairmos no veneno do ódio, de querermos pagar o mal com o mal, de querermos retribuir na mesma moeda. Muitas vezes a gente tem orgulho, né, de dizer frases dos ditos populares, como, por exemplo, eu não levo desaforo para casa. E a gente acha que isso é uma grande virtude, uma grande qualidade de uma pessoa, né, de uma índole forte, né, de alguém a ser admirado, né, por ter essa posição de não levar desaforo para casa. Quando Jesus, e nós precisamos ainda interpretarmos e conseguirmos compreender bem as palavras de Jesus, quando ele diz, né, de que se nós formos esbofeteados numa face, para que nós oferecêssemos a outra. Não no sentido de nós sermos capachos, mas para nós não criarmos resistência ativa contra o mal, querendo revidar o mal. De nós não cairmos neste veneno do ódio, querendo retribuir. Que vai fazer com que nós entremos na mesma sintonia daqueles que nos desejam mal. E nós podemos perpetuar isso daí ao longo de muitos anos, de muitas encarnações, porque entramos na mesma sintonia. Não fomos capazes de olhar com olhar fraternal, sincero, de indulgência e de perdão. E aí, tudo o que nos aguarda é realmente a queda em disputas inferiores, que são inúteis e desastrosas. Ao invés de progredirmos mais rapidamente, vamos ficar aí repetindo reencarnações de baixo teor, nessas inimizades, nessas disputas que não vão levar absolutamente a lugar nenhum, a não ser a mais sofrimento, porque o mal só consegue gerar o mal. E violência só consegue gerar mais violência. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance. E aí nós temos que observar, obviamente, quais são as possibilidades de socorro ao nosso alcance. Se nós não temos acesso a essas pessoas, ou se estão desencarnadas, muitas vezes as possibilidades de socorro ao nosso alcance são, como eu disse, a prece, a oração sincera e fraternal em favor desses indivíduos. O continuar nos esforçando pela nossa melhoria, para que eles percebam a nossa transformação moral. O esforço que a gente faz todos os dias para poder ser uma pessoa melhor. De praticarmos o bem a quem quer que seja. Lembrando aqui da vida de Divaldo Pereira Franco, nós vamos lembrar de um espírito em particular que nutria grande ódio por ele e que o perseguia, especialmente no início dos seus trabalhos mediúnicos, dos seus estudos dentro da doutrina espírita. Perseguia-o tenazmente. O xingava, o responsabilizava, né, pela sua queda, né, em encarnação anterior, por todo o sofrimento pelo qual ele tinha passado. E Divaldo, naquele trabalho, né, tentando praticar o bem, tentando compreender a doutrina espírita, o evangelho, e sem saber o que fazia em favor deste espírito, que continuava perseguindo a ele. E isso se estendeu por algum tempo, mesmo Divaldo, né, fazendo todo esse esforço do progresso pessoal, se demonstrando sincero e honesto, aberto a tentar, né, fazer esse esforço de acolher fraternalmente este espírito em seu coração, e, obviamente, encontrando grande resistência
deste espírito. Um dia, ele ouve batidas à porta. Alguém tinha deixado um neném, uma menina de poucos meses na porta dele. E ele que já estava nesse processo de adotar diversas crianças, já tinha várias crianças, a casa já estava lotada, considerando as capacidades que ele tinha à época. E ele recebe a criança, decide adotá-la também, e é quando este espírito, então, que se dizia seu inimigo, demonstra um grande interesse por aquele espírito, por aquela criança. E então Divaldo descobre que aquela criança reencarnada tinha sido a mãe deste espírito que perseguia Divaldo. Através do amor sincero e devotado que o Divaldo, assim como a todas as outras crianças, passou a devotar àquela criança, sabendo da importância dela para aquele espírito, este espírito, então, resolveu cessar a sua perseguição ao Divaldo. E é quando eles estabelecem, vamos assim dizer, né, uma trégua com Divaldo, oferecendo, né, a ele as possibilidades, né, do perdão mútuo, né, de poderem caminhar juntos, né, de se compreenderem e deste espírito, então, poder perceber, né, a realidade, a verdade, né, do evangelho do amor ao próximo, através do perdão. É óbvio que algo desse tipo, muito improvavelmente, nessa extensão vai acontecer na nossa vida, mas nós nunca sabemos para quem nós estamos, quando sinceramente, honestamente, devotados ao bem, quando nós estamos estendendo as mãos, oferecendo um sorriso, um abraço, uma palavra consoladora e amiga a alguém encarnado, que seja um grande afeto de um espírito desencarnado que porventura se diga nosso inimigo. E percebendo então a nossa disposição sincera e fraterna de auxiliar aquela pessoa, ele pense duas vezes em continuar nos perseguindo ou mobilizando esforços para nos prejudicar, pois de que, da mesma maneira, estaria prejudicando um ente querido. Então, o amor assume uma malha e uma rede de relações muito maior do que nós podemos imaginar. Por isso, o amor ao próximo e o amor aos inimigos é uma coisa muito mais ampla do que demonstrações exteriores e vazias de afeto. Mas sim a busca de recursos íntimos e profundos conectados à lei maior de Deus, a fim de que nós possamos dar o nosso melhor àqueles que estão ao nosso redor. De darmos de quem somos àqueles que estão ao nosso redor. E aí, no livro Missionários da Luz, nós vamos encontrar o espírito André Luiz falando para nós que quem dá o bem é o primeiro beneficiado. Quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar. Então, o amor, acima de todas as instâncias, sendo aqueles que nos amam ou aqueles que nos dizem inimigos, é aquilo que nos possibilita dar o bem. E dando o bem, nós somos os primeiros beneficiados. Nós acendemos uma luz, conforme Jesus já tinha nos dito, para não colocarmos a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o velador para que ela possa iluminar mais amplamente a todos. Mas nós, ao fazermos isso, somos aqueles que nos iluminamos em primeiro lugar. Com isso, nós agradecemos a Jesus pela oportunidade e aí nós vamos cantar mais uma música e fazermos a prece para nos encerrarmos este estudo de hoje.
música Oportunidade. Conhecer a vida sem ferir, não voltar aos erros, progredir. Afinal, o que é viver? Difícil expressar. Viver é mais querer, morrer, continuar. Bem, não tenha medo de errar, já é tempo de caminhar. Vem amar, vem amar, vida após vida, o tempo bem feito transforma um inimigo através do amor. Com a reencarnação devemos construir oportunidade de evoluir. Vem, não tenha medo de errar, já é tempo de caminhar. Vem amar, vem amar, vem, não tenha medo de errar, já é tempo de caminhar, não tenha medo, vem amar, vem amar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Que os benfeitores espirituais possam continuar conosco, nos amparando, nos protegendo, iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Que o teu amor, Senhor Jesus, esteja com todos, encarnados e desencarnados, despertando as suas consciências para o progresso. Sê conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.